Fala, Fogão! Botafogo e Corinthians vão se enfrentar pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse domingo no estádio Newton Santos. É mais um confronto decisivo do Botafogo, que não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Somar 3 pontos é absolutamente fundamental. Afinal de contas, o Botafogo precisa reduzir a distância para a primeira equipe fora do Z4, que no começo dessa rodada era o time do Bahia com 28 pontos. Vale destacar que o Botafogo tem 23 pontos, depois de vencer o Curitiba de virada lá no Couto Pereira, mas viu o Goiás ultrapassar na tabela de classificação após vencer o time do Sport jogando em casa. Vencer, portanto, é a única alternativa. Precisamos chegar aos 26 pontos, reduzir essa distância para os times fora do Z4 para poder seguir nesse processo de recuperação, que a gente espera tenha se iniciado depois dessa importantíssima vitória contra o Curitiba lá no Couto Pereira. Pelo lado do Corinthians, estando na 9ª colocação, eles tentam se aproximar do G6. Corinthians que nos últimos 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro somou metade dos pontos que tem na competição, o que mostra uma clara evolução tática e técnica, principalmente depois da chegada do Casares. O Casares é aquele tipo de jogador que, quando decide jogar futebol, ele realmente faz a diferença. E na equipe do Corinthians, ele já soma 4 assistências, se tornando um cara muito importante ali nessa engrenagem do time do Wagner Mancini. Vale destacar também que o Corinthians fora de casa tem ido melhor do que jogando em casa, o que naturalmente torna o adversário de hoje bastante perigoso para o time do Botafogo. Nos últimos 5 jogos, todos eles sob o comando do Wagner Mancini, logicamente, foram 3 vitórias e 2 empates longe de casa. Ou seja, com o Wagner Mancini, o Corinthians ainda não perdeu fora de casa. O Botafogo, portanto, que é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, precisa conseguir fazer um jogo muito correto, tanto lá na fase defensiva quanto lá na fase ofensiva, para que a gente possa sair com os 3 pontos. Nesse vídeo eu vou passar algumas informações muito bacanas para você sobre esse confronto, pontos fortes e fracos da equipe do Corinthians, estatísticas, curiosidades, enfim, muita coisa bacana. Só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada nos pedidos, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é justamente as prováveis escalações de Botafogo e Corinthians. Falo prováveis porque, naturalmente, antes do começo da partida, tudo pode mudar. Pelo lado do Corinthians, o Wagner Mancini deve mandar a campo a seguinte equipe: Walter no gol, Fagner na lateral direita, a dupla de zaga sendo formada por Gemerson e Gil. Na lateral esquerda, o Fábio Santos. No meio de campo, o Gabriel, o Ramiro e o Casares, esse sendo um dos grandes destaques do time nesse momento. Lá na frente, o Gustavo Mosquito, o Otero e o Jô, que mesmo não marcando tantos gols assim, segue sendo uma referência ofensiva importante e perigosa na equipe do Corinthians. Já o Eduardo Barroca deve mandar a campo o seguinte 11 inicial: Cavalieri no gol, Kevin, a dupla de zaga com Benevenuto e Canu. Na lateral esquerda, o Foster deve ser mantido. No meio de campo, a gente tem José Wellison, Caio Alexandre e Cícero, que vai ocupar a vaga do Honda, que saiu machucado contra o time do Curitiba. Pela direita, o Varley, pela esquerda, o Vitor Luiz, jogando um pouco mais adiantado, e lá no comando de ataque, o Pedro Raul. Vale destacar aqui que o Botafogo pode atuar no 4-1-4-1, com o Vitor Luiz e o Varley sendo mais jogadores de meio de campo do que pontas efetivamente. Essa deve ser a formação tática que o Barroca deve mandar a campo. Logicamente aqui a gente está falando de 2 times que vivem momentos completamente distintos na tabela de classificação. Só que pelo lado do Botafogo a gente sempre tem que lembrar que o retrospecto contra o time do Corinthians é muito positivo. Desde 2013, como mandante, o Botafogo venceu todas as partidas, sofrendo apenas 1 gol no período. Venceu por 1-0 em 2013 lá no Maracanã, venceu por 1-0 também na Arena Amazônia em 2014, em 2016 venceu no Estádio Luso Brasileiro por 2-0, em 2017 venceu no Newton Santos, aí sim uma sequência de partidas no Newton Santos, venceu por 2-1, 2018 1-0 e 2019 1-0. Se hoje a gente venceu de 1-0, eu tenho certeza absoluta que nenhum torcedor botafoguense vai ficar chateado. Afinal de contas, o que interessa são os 3 pontos. Pelo lado da equipe do Corinthians, vale destacar que eles marcam quase 60% dos seus gols na primeira etapa e sofrem 60% dos gols efetivamente na segunda etapa, ou seja, é um time que tem desempenhos bem distintos do primeiro tempo para o segundo tempo. O Botafogo, portanto, tem que estar muito atento em relação a isso,
Afinal de contas, o time do Corinthians, quando consegue sair na frente do placar, se transforma num adversário bem complicado de você reverter a situação. A gente sabe que fazer gol não é o forte do time do Botafogo, a gente tem um dos piores ataques da competição, não é à toa, a defesa piorou bastante nessa sequência que a gente ficou aí de 10 jogos sem vitória, né, com derrotas seguidas, inclusive 7 derrotas seguidas. Então a gente viu a nossa defesa piorar muito e o nosso ataque não funcionar. Contra o Curitiba, o ataque funcionou. Foram 2 gols marcados e 1 gol sofrido, num mole que a gente deu ali no primeiro tempo. Então a gente não pode repetir esse tipo de falha. Contra o time do Corinthians, que vem nesse processo de recuperação, visando o G6 do Campeonato Brasileiro, hoje o Corinthians está em 9º lugar e, conforme eu disse, num recorte de 10 partidas, o Corinthians conquistou metade dos pontos que teve em todo o Campeonato Brasileiro, o que mostra claramente essa evolução que a equipe do Wagner Mancini vem apresentando. Logicamente, o Botafogo precisa também seguir nessa evolução. Com o Eduardo Barroca, a gente já viu um time diferente, uma postura pelo menos diferente contra o Internacional. Perdemos aquele jogo naquele erro do Kevin, mas contra o Curitiba a postura também foi bacana, a atitude foi bacana. Mesmo saindo atrás do placar, o Botafogo manteve a calma, teve sim um momento ali que o time ficou totalmente sem concentração, mas ainda assim conseguiu voltar para a partida, fazer os gols necessários e virar aquele jogo. O que mostra uma força mental sendo desenvolvida. A gente viu o time do Botafogo durante muito tempo mostrar uma fraqueza mental, sofria o gol e ficava completamente abalado, sem qualquer possibilidade de reação, e contra o Curitiba isso não aconteceu. O que mostra que o Barroca está realmente focando o trabalho dele também nessa parte emocional. Parte emocional de confiança é absolutamente fundamental. Por isso que vencer o Corinthians também é importante. Não só pelos 3 pontos na tabela de classificação, mas por questão de confiança. A gente tem Corinthians em casa, Atlético Paranaense em casa e Vasco em São Januário. Esses são os próximos 3 jogos do Botafogo. Vencendo o Corinthians e Atlético Paranaense, a gente vai dar passos importantíssimos para poder sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então essa sequência de jogos que a gente tem agora são verdadeiras finais. O Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. Jogar com essa pressão não é fácil. E por isso a equipe tem que desenvolver essa força mental. E para enfrentar o time do Corinthians é muito importante que o time do Botafogo saiba anular os principais pontos fortes da equipe deles. O Casares, por exemplo, conforme eu disse, quando resolve jogar futebol, ele realmente é um jogador perigoso. Não à toa já assumiu a liderança em número de assistências no time adversário. A mesma coisa vale para o Jô. Não é um cara que está marcando tantos gols assim, mas mostrou no primeiro turno contra o próprio Botafogo que é um centroavante que dá muito trabalho. Foi ele que fez o gol do Corinthians naquela reta final da partida. Ou seja, a gente precisa estar o tempo inteiro atento em relação ao Jô. É um cara que vai incomodar a nossa dupla de zaga. Ele conseguiu se dar bem em cima do Benevenuto e do Canu naquela ocasião no primeiro turno. E nesse segundo turno, nessa partida de hoje, precisamos ter uma marcação muito atenta em relação ao Jô. Até porque o time do Corinthians usa o Jô como referência. A criação de jogadas sempre tem o Jô como referência, por mais que a jogada possa não ser finalizada por ele. Como é um centroavante que sabe se posicionar e sabe se movimentar, quando os laterais apoiam, Fábio Santos de um lado e Fagner do outro, obviamente eles têm o Jô como a referência. Outros jogadores se movimentam olhando o que o Jô está fazendo. Então a gente realmente vai precisar de muita atenção. Também vamos precisar de muita atenção em relação ao Otero. A gente sabe que é um jogador que bate bem de fora da área, um cara que costuma dar muito trabalho para os goleiros adversários, quando arrisca aquelas finalizações cheias de efeito, e num campo molhado, conforme é o caso de hoje, já que a gente está com tempo chuvoso, isso pode ser uma arma muito importante para a equipe do Corinthians. Então é fundamental que o time do Botafogo saiba bloquear as tentativas de finalização de fora da área do Otero, seja evitando fazer falta perto da área. A gente sabe que o Otero, quando bate essa bola parada, vem cheia de efeito e essa bola é muito difícil para o goleiro, principalmente quando ela vem molhada. Bola molhada, escorregadia e cheia de efeito, pode dar problema. Então é bom o Botafogo ficar evitando de fazer essas faltas, né? Toda hora uma falta perto da área, a gente sabe que pro Otero não tem distância. O cara pega a bola ali da intermediária e mete pro gol. E ele tem capacidade para fazer esse tipo de finalização. Então é muito importante a gente ter uma defesa segura, compacta, que reduz os espaços e que presta atenção nas chegadas dos 2 laterais. Fábio Santos e Fagner vão ser armas importantes da equipe corintiana. Eles gostam de apoiar, gostam de chegar no ataque e, logicamente, sendo a equipe do Botafogo, que no decorrer do Campeonato Brasileiro sofreu bastante com jogadas criadas pelos lados do campo, principalmente em cima da nossa lateral direita, essa é uma questão que tem que estar muito bem resolvida no time do Botafogo nessa partida.
Partida essa, inclusive, que vai ser arbitrada pelo Heber Roberto Lopes, um árbitro experiente que a gente espera possa fazer uma boa arbitragem sem que tenha qualquer interferência no resultado final da partida. Que o jogo se decida dentro das 4 linhas, com a equipe que for melhor ali nos 90 minutos, saindo vencedora. E espero eu que seja o Botafogo, que a gente realmente precisa fazer valer o mando de campo no jogo de hoje. É um adversário que a gente sabe jogar contra, não tem como negar isso. Quando o Botafogo enfrenta o Corinthians, geralmente o Corinthians tem vida dura, e eu espero que mais uma vez, mesmo a gente vivendo um momento péssimo na tabela de classificação, que a gente consiga novamente vencer a equipe do Corinthians em casa. Não podemos obter outro resultado. Essa é a grande realidade. A gente vive com essa pressão agora de sempre ter que vencer, porque a gente deixou a situação chegar nesse ponto. O Botafogo chegou na lanterna da competição, vem tentando agora fazer essa recuperação, e por conta disso a gente vai precisar de vitória atrás de vitória. E para conseguir fazer os gols no Corinthians na partida de hoje, a gente pode explorar uma jogada que funcionou contra a equipe do Curitiba. Uma vez, é verdade, foi o suficiente para sair o gol, mas que a gente pode voltar a tentar, que é justamente as jogadas pelo alto, mirando o Pedro Raul, que vai ser o centroavante. O Pedro Raul, que a gente tem algumas críticas a fazer, é verdade, ele quando recua aqui no meio de campo, assim como acontece com o Matheus Babi, ele se enrola todo no domínio, erra os passes, enfim, tenta fazer as jogadas e não é a dele trabalhar essa bola no meio de campo. Então ele lá dentro da grande área, a gente podendo mirar esses cruzamentos para que ele possa ganhar essa bola no alto, isso pode ser uma arma muito perigosa para o time do Botafogo. A gente sabe que o time do Botafogo ataca geralmente pelos lados, mas não capricha nos cruzamentos. Temos 2 centroavantes altos no elenco, Babi e Pedro Raul, e a gente não fica explorando esse tipo de jogada, porque o cruzamento não encaixa. Então se a gente conseguir encaixar os cruzamentos, é bem provável que a gente consiga levar perigo ao gol do Corinthians, já que bola aérea, bola cruzada, também é um tipo de jogada que o time do Corinthians tem dificuldade. Que a gente possa explorar as principais virtudes dos nossos centroavantes, porque com certeza nessa partida, o Matheus Babi eventualmente ele vai entrar, conforme aconteceu, por exemplo, contra o Curitiba, onde atuou Pedro Raul e Matheus Babi juntos, sendo que o Matheus Babi atuou próximo da grande área também, Não ficou recuando nem caindo pelos lados, conforme a gente já viu acontecer inúmeras vezes no Campeonato Brasileiro. Enfim, que o Botafogo saiba explorar as fragilidades defensivas do Corinthians, essas jogadas de cruzamento, jogada aérea, realmente dá trabalho para o time dos caras, e que lá atrás a gente tenha muita atenção com o Jô, com o Casares, com o Otero e com as chegadas dos laterais. Isso aí é absolutamente fundamental para que o Botafogo possa sair vitorioso na partida de hoje. Temos que ser eficientes. Criou a oportunidade? Tem que guardar. Mas e você, Fogão, o que você está esperando desse confronto de hoje contra o time do Corinthians? Você acredita na vitória do Botafogo para que a gente possa seguir nesse processo de recuperação? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal.